Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora uma entrevista especial. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um problema que afeta a saúde de milhares de brasileiros. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 30% da população adulta sofre de alguma doença vascular, que é uma das principais causas de morbidade e mortalidade no país. Mas quais são os cuidados necessários? Como prevenir e tratar? Vamos descobrir juntos com a doutora Aline Helena Gonzalez, que é cirurgiã vascular. Olá, doutora, seja muito bem-vinda a uma entrevista especial. Olá, agradeço pelo convite para falar sobre um tema tão importante para a população. Com certeza, doutora. A primeira pergunta que eu quero te fazer, para a gente tentar entender o que são doenças vasculares exatamente e quais são as causas delas. As doenças vasculares são as doenças que afetam os vasos sanguíneos, as veias e as artérias. A gente tem uma gama muito extensa de doenças vasculares, então a gente tem muitas causas, né? No caso da aterosclerose, que é a formação de placas nas artérias, as principais causas são diabetes, obesidade, colesterol alto, tabagismo. Então, a gente tem muitas doenças vasculares e cada uma tem uma causa específica, né? Por exemplo, no caso da trombose venosa, a gente tem causas como imobilização pós-operatório, paciente acamado, distúrbios de coagulação do sangue. Então, tem muitas causas, dependendo da doença vascular que a gente estiver falando, né? Os sintomas mudam também, doutora, de acordo com cada doença que você mencionou, porque são várias, né, doenças vasculares. Sim. E também uma outra pergunta que eu quero emendar com essa, dos sintomas, é como que essas doenças, elas afetam a qualidade de vida das pessoas. Sim. Por exemplo, no caso da trombose venosa, o sintoma pode ser só uma dor discreta na panturrilha, que é a batata da perna, pode ser um inchaço, edema em uma das pernas. E se isso não for tratado corretamente logo no início, ela pode progredir para uma trombose mais extensa, até evoluir com uma embolia pulmonar, que é quando esse coágulo que se forma dentro da veia se desprende e vai parar no pulmão. No Mas caso das varizes, por exemplo, a pessoa pode ter muito inchaço, cansaço na perna no final do dia, sensação de peso, além do incômodo estético, né? E as varizes, se elas não forem tratadas em tempo, elas progridem também para uma forma mais grave, que acabam evoluindo em última instância até com aquelas úlceras venosas que são difíceis de cicatrizar. Por isso que é muito importante o diagnóstico precoce, a gente identificar as varizes já no começo para não deixar elas evoluírem para uma condição mais grave. essa das No caso varizes. das Pode continuar, por favor. No caso da aterosclerose, que são as placas de gorduras que se formam nas artérias, acaba entupindo a circulação e dependendo do lugar que é esse entupimento, é um sintoma específico também. Por exemplo, se o entupimento for numa artéria carótida, que leva o sangue do coração para o cérebro, a pessoa tem um acidente vascular cerebral. Se esse entupimento for numa artéria da perna, a pessoa tem uma isquemia desse membro, às vezes podendo evoluir com gangrena, em alguns casos até amputação. Por isso que é muito importante a gente prevenir, pegar essa aterosclerose no começo, para não deixar ela evoluir para obstrução arterial mesmo, não chegar nesses quadros graves, né? Doutora, eu já vou te perguntar sobre a prevenção, né? Como que a gente pode prevenir, evitar essas doenças, mas antes eu queria te perguntar sobre as varizes que você mencionou, né? Elas atingem mais as mulheres, porque a gente percebe que realmente as mulheres elas são as mais afetadas com as varizes, ou por ser assim visível, elas buscam mais ajuda, então tem são mais diagnosticadas. E no caso, por que que elas são mais afetadas com as varizes? O que que está ali ligado no corpo da mulher? Tem alguma explicação? Sim, as duas coisas, né? Realmente as mulheres procuram mais precocemente, porque a mulher acaba tendo um incômodo mais estético. Então, muitas mulheres procuram num quadro inicial, quando ela ainda tem vasinhos, microvarizes, que ainda não causam dor, não causam edema.
nenhum desconforto, mas elas têm aquele incômodo estético. Homens já demora mais para procurar mesmo, né? Porque além deles terem pelos que cobrem, fica mais difícil de visualizar os vasos iniciais, eles não têm tanto essa preocupação estética. Então, eles acabam procurando a gente quando a doença já está mais avançada, né? Mas as mulheres realmente têm predisposição, mais predisposição do que os homens para ter varizes, porque tem alguns fatores hormonais, né? As mulheres também tomam anticoncepcional, que também ajuda nesses casos. Tem gravidez também, que também ajuda, né? E tem a predisposição genética também, que homem tem mais musculatura, acaba tendo um bombeamento da panturrilha mais adequado, e a mulher, ela tem, a formação do corpo dela é um pouquinho mais diferente, né? Ela tem um pouco mais de gordura em relação ao músculo comparado com o homem, né? Então, tem alguns fatores que predispõem as mulheres a terem mais varizes já da constituição corporal, além dos fatores de vida, né? Que é o que eu falei, os fatores hormonais, gestações, às vezes a mulher tem múltiplas gestações, que a gente sabe que o volume uterino aumentado, ele causa um peso, uma pressão nesse retorno venoso e piora, né? Acelera a progressão das varizes. Então, as mulheres realmente sofrem mais desse problema, além delas se incomodarem mais com esse problema também, né? Com certeza, doutora. Você mencionou o uso de anticoncepcional. Eu gostaria de saber exatamente o uso desse tipo de hormônio. Ele favorece para o desenvolvimento de varizes, então? Ele enfraquece um pouco a parede do vaso, né? Tanto o anticoncepcional como reposição hormonal. Tem muita mulher que nunca teve vasinho, nunca teve varizes e chega lá na frente, quando entra na menopausa, vai fazer reposição hormonal, acaba desenvolvendo esse quadro, né? Então você vê que a pessoa não tinha tanta predisposição genética, porque ela passou a vida inteira sem ter esse problema, e na hora que faz a reposição hormonal, ele aparece, né? Aí eu sempre costumo falar para as pacientes que, assim, a reposição hormonal, lógico, tem as suas indicações, né? Previne a osteopenia, é uma indicação principal. Então, assim, a gente não vai suspender a reposição hormonal por conta dos vasinhos. A gente trata os vasinhos e mantém a reposição hormonal se ela for bem indicada, né? Só que no caso pode ter aí um efeito rebote, doutora? Quando para de tomar. Não entendi a pergunta, desculpa. Tratando desses vasinhos ou dessas varizes e ainda assim usando o hormônio, no caso, né, como você mencionou, reposição hormonal ou anticoncepcional, isso não vai curar definitivamente, né? Não vai tratar definitivamente. As varizes, elas podem voltar. Eu costumo dizer que o paciente que tem a predisposição para ter varizes, ele vai casar com o cirurgião vascular, porque ele tem que fazer um tratamento para o resto da vida, né? A gente faz o tratamento das veias que estão doentes e varicosas naquele momento, mas ao longo da vida a pessoa desenvolve outras veias que não estavam varicosas no tratamento e se tornam varizes depois. Então, assim, o acompanhamento tem que ser de rotina mesmo, sabe? A cada 6 meses, um ano, todo ano tem que refazer o exame de ultrassom, ver se não apareceu mais vasos novos. Então, é um tratamento constante, né? Mas, por outro lado, os pacientes às vezes falam, mas doutora, eu tratei e voltou. Não é que voltou, o que a gente tratou está tratado, apareceram coisas novas. Se a gente não tivesse tratado, teria o que a gente já tratou e mais o que apareceu. Então, se a pessoa não faz o tratamento, a tendência é ir acumulando ao longo da vida. Se a pessoa faz o tratamento regular, a gente consegue ir mantendo a pessoa livre de varizes, né, ao longo dos anos. Então, essa é a ideia. E o uso de hormônio, na verdade, ele acelera esse processo. A gente também consegue revertendo com o tratamento, mas a pessoa que usa o hormônio, ela tem que ficar ali mais de olho e tá sempre mais consultando mais o vascular e mais em cima do tratamento. Mas a gente consegue ir revertendo e tratando isso. E tem como prevenir, doutora, então, essas doenças vasculares? Então, no caso das varizes, a gente tem muita predisposição genética, né?
Claro que a gente tem hábitos de vida, exercícios que melhoram, que fortalecem a panturrilha, melhora o bombeamento muscular, melhora o retorno venoso, a gente tem meios de compressão, a gente tem vários meios de prevenir e postergar o aparecimento das varizes, né? Mesmo que a pessoa tenha a tendência, né? No caso, por exemplo, da aterosclerose, que é a placa de gordura que forma nas artérias, que entope, que causam aqueles quadros mais graves, como AVC, isquemia de membros, a gente tem os fatores de risco que a gente consegue tratar, esses fatores de risco, né? A gente consegue controlar. Então, a gente consegue controlar o colesterol, a gente consegue controlar diabetes, a gente consegue controlar a pressão. Então, o acompanhamento frequente, o tratamento clínico, mudança de hábito de vida, dieta saudável, vai fazer com que o paciente não evolua com essa obstrução de vasos ao longo do tempo, né? Uma coisa também que aumenta muito a progressão das placas de aterosclerose é o cigarro, né? Então, a gente também sempre orienta a não fumar. Então, todas essas orientações, o tratamento desses fatores de risco, com tudo isso é possível que a gente evite que a pessoa tenha um problema vascular grave lá no futuro, né? No caso dos exames periódicos, doutora, que você mencionou, mesmo se não sentir sintomas ou ter histórico familiar das doenças, ou não ter, no caso, né, histórico familiar das doenças, é necessário ainda assim fazer esses exames, consultar periodicamente um especialista como você? Olha, é importante checar toda essa parte clínica, metabólica, isso é muito importante, né? Porque a pessoa pode ter uma alteração de glicemia, pode ter um diabetes silencioso, não saber que tem a doença, né? A hipertensão também pode estar ali, a pessoa não sentir nada, não saber que tem hipertensão, mesmo se ela não tem história familiar. É importante fazer esse check-up, né? Essa avaliação metabólica, ver se tem algum fator de risco. Porque, como eu disse, assim, é tudo muito silencioso. A pessoa tem esses problemas, ela não tem nenhum sintoma, e quando ela for sentir alguma coisa, ela já vai estar tendo uma complicação desse quadro, né? Uma coisa que se ela tivesse procurado o médico antes, feito os exames de rotina, ela conseguiria não evoluir para um quadro grave, né? E assim, a gente tem um exame de ultrassom vascular hoje em dia, que é um exame, ele é feito no consultório, ele não é um exame invasivo, ele não usa contraste, não tem risco nenhum. Ele pode ser feito em gestante, em criança, em idoso. Então, é um exame que a gente tem um acesso, né, a ele tão fácil no consultório. O paciente vem, a gente já consegue mapear as artérias, as veias, ver se tem obstrução, ver se tem placas pequenas se formando. Então, eu acho que vale a pena o paciente investir nisso, né? A saúde do paciente, ele está já prevenindo para não ter um problema lá na frente, no futuro, né? Então, quando a pessoa já está naquela idade entre 40 e 50 anos, o ideal é já procurar fazer um check-up metabólico, fazer uns exames de ultrassom, dar uma checada na circulação, ver se já não tem placas se formando, porque é uma prevenção para o futuro mesmo, né? Se a pessoa for esperar sentir algum sintoma, esperar aparecer algum sinal, talvez isso já seja tarde, né? Com certeza. E doutora, como que é o tratamento dessas doenças? É tranquilo? É à base de remédio? Tem que passar por alguma cirurgia, algum procedimento? Como que funciona? Olha, no caso das varizes, se o paciente conseguir fazer um diagnóstico precoce, né, chegar com as microvarizes, vasinhos, a gente consegue tratar no consultório. Hoje a gente tem o laser, que às vezes nem precisa fazer escleroterapia, em alguns casos, quando o vazio muito inicial, a gente faz o laser no consultório e já fecha esses vasinhos. Se precisar, a gente já associa no consultório também com a escleroterapia, né? E se o paciente deixar evoluir já para varizes mais grossas, varizes saltadas, né? Às vezes o paciente já chega com uma insuficiência de safena. Em alguns casos, a gente precisa recorrer a um tratamento cirúrgico. Mas hoje em dia também a cirurgia é minimamente invasiva. A gente tem o laser endovascular, a gente faz tudo guiado por ultrassom. A gente consegue colocar a fibra do laser dentro das veias doentes, cauterizar essas veias. Então, a recuperação é muito mais rápida. Muitas vezes o paciente já opera, vai embora no mesmo dia.
em 2, 3 dias ele já volta para as atividades habituais. Então, a recuperação é muito tranquila. Mas é assim, quanto antes o paciente procurar, mais fácil é o tratamento, né? Com certeza. Aí não precisaria nem chegar no caso de uma cirurgia, né? No caso de uma trombose, a gente tem que fazer um tratamento mais rápido, né? Porque a trombose é um coágulo que se forma dentro da veia e esse coágulo ele tem risco de se desprender e ir para o pulmão e dar uma embolia pulmonar, que é uma condição mais grave que pode até ser fatal. Então, nesses casos, o paciente precisa procurar rapidamente, a gente já consegue fazer o exame de ultrassom no consultório, já faz o diagnóstico na hora. E o tratamento, se esse coágulo não tiver muito extenso, a gente consegue fazer com anticoagulantes orais ou injetáveis, até mais que o próprio paciente consegue, né, fazer em casa e nem precisaria de internação, né? Só em casos que às vezes a pessoa demora muito para procurar e esse coágulo estende e pega uma veia muito mais proximal, já lá perto de veia ilíaca, veia cava, que aí o risco de embolia fica maior. Nesses casos, a gente precisa tratar o paciente nos primeiros dias internados, né? Por isso que é muito importante procurar o quanto antes, porque quanto antes a gente fizer esse diagnóstico, mais tranquilo é o tratamento e menos risco esse paciente corre de ter alguma complicação, né? Com certeza. A prevenção é tudo, doutora. Muito obrigada pela entrevista, por esclarecer e passar para a gente, então, todas as orientações. Tenho certeza que quem não toma os devidos cuidados a partir de agora vai fazer isso com as suas orientações. Muito obrigada, doutora. Foi um prazer te ouvir. Eu que agradeço pelo convite, espero ter ajudado. Com certeza, foi um prazer. Nós acabamos de conversar com a doutora Aline Helena Gonzalez, que é cirurgiã vascular. E uma entrevista especial fica por aqui, mas se você quiser rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.